Olá a todas e a todos que estão acompanhando essa live aqui da Rede Teia, que também está sendo transmitida no Jornalismo Universidade Positivo. Boa tarde, obrigada por estar com a gente. Eu quero começar agradecendo ao Juca Kfouri, esse brilhante jornalista e comentarista esportivo, por aceitar o convite. Muito obrigada, Juca, por estar aqui com a gente agora. É um prazer enorme. Não sou tão brilhante quanto você disse, você é muito generosa. Vamos que vamos, Sandra. Eu e todo o público, né, que participa o tempo inteiro empolgadíssimo com seus textos, com as suas crônicas. Você é que está sendo aqui muito humilde. Então, eu convidei o Juca para falar sobre liberdade de imprensa. Domingo, a gente comemora o Dia da Liberdade de Imprensa aqui no Brasil. E é um momento que a gente precisa discutir isso e aproveitar esse momento, inclusive, para entender que liberdade de imprensa é essa que a gente vive hoje no Brasil, se é que vive, e no mundo. Nós estamos falando no novo real, né? Essa transformação do mundo pós-pandemia, também uma transformação do jornalismo. E eu queria começar justamente perguntando para você, Juca, se você acredita que a gente tem liberdade de imprensa e como é que isso está se desenvolvendo nesse momento histórico, político, social que a gente vive. Olha, Sandra, essa aí é a pergunta que cabe um seminário, né? Não apenas um papo como nós vamos ter aqui. Eu te diria o seguinte, no Brasil, desde o fim da ditadura, quando definitivamente não havia liberdade de imprensa, a gente aprendeu, a duríssimas penas, e conquistando espaços, nós jornalistas, dando cotoveladas para ampliar o nosso espaço e, de fato, exercer uma liberdade de imprensa. Eu te diria que a gente ainda tem mais liberdade de empresa do que de imprensa. Sempre se fará mau jornalismo quando se colocar os interesses de uma empresa acima da notícia, acima daquilo que é factual. Ou seja, veículo algum pode omitir uma notícia porque aquela notícia não favorece a empresa. E nós ainda vivemos esta realidade. Em alguns veículos mais, em outros veículos menos, mas ainda vivemos esta realidade. E te digo mais, que é o que mais me preocupa. À direita, ao centro e à esquerda. Eu vejo alguns veículos de esquerda cometendo os mesmos equívocos dos veículos de direita. Não dando a notícia que não interessa e glamorizando a notícia que interessa, aumentando a notícia que interessa. Não é assim que a gente exerce o nosso ofício. O nosso ofício é contar histórias, é jogar luz sobre os fatos e relatar da melhor maneira possível aquilo que nós estamos vendo. É claro que você pode ver um fato com o seu olhar diferente do meu, mas desde que seja verdadeiro, desde que você não esconda nem privilegie nada, você conte o que você está vendo. Nós não chegamos nesse ponto. Infelizmente, ainda nós não chegamos nesse ponto. A história recente do país revela isso com profunda clareza. Nós vimos uma presidente da República sofrer um processo de impeachment fruto de uma grande confluência para um golpe da justiça, do parlamento e da mídia. Alguns veículos hoje se deram conta disso, principalmente depois que o Intercept revelou quanta mentira havia em torno da famosa operação que desnudou o maior caso de corrupção na história da humanidade. E nós vimos que aquilo não era exatamente como era publicado, e nós vimos que o grande mentor disto tudo aí, de Curitiba, aí do Paraná, hoje está indignado porque sofre situação semelhante àquela que ele criou. Não nos esqueçamos, né? Eu tenho para mim, assim, talvez seja o fato de ser velho, tá, Sandra? Eu tenho para mim a felicidade íntima de, na primeira vez em que vi Sérgio Moro,
ter escrito na minha coluna da Folha, está lá no papel, não é nem no digital, está no papel, não vai sumir nunca. Mais me parece um justiceiro do que um juiz. Não gosto de pessoas que se vestem de preto. Você pode me chamar de preconceituoso, mas nem juiz de futebol mais usa preto. Por que esse cidadão usa paletó preto, camisa preta, gravata preta? Isso me parece outra coisa. E revelou-se depois aquilo que ele é. Então, eu te diria isso. Nós ainda temos muito a caminhar para ter o que nós, idealmente, consideramos que seja a mesma liberdade de imprensa. Eu posso te dizer que eu sou um privilegiado, porque, é claro, eu fiz um nome, eu não tenho nenhum tipo de restrição em lugar nenhum que eu trabalho, mas também porque eu não aceito nenhuma restrição. E quando houve a restrição, eu fui embora depois de 25 anos de Editora Abril. Não pode falar desse cara. Não precisa elogiar, mas não pode falar. Estou fora, porque não foi assim que eu aprendi que deveria ser. E aí eu fico pensando se a gente pode esperar que esses jovens que hoje vivem uma situação completamente diferente das nossas gerações todas, né, que tínhamos apenas a televisão, o rádio, às vezes o jornal como informação, se nós podemos esperar que eles tendam a buscar mais essa liberdade que é quase ideal, será? Boa, Sandra, para mim essa é a questão central. Isso eu falo muito sempre em escola de jornalismo. Sandra, veja uma coisa. É onde eu me bato, tá? Eu digo sempre o seguinte: nunca permita que um princípio seu seja ferido. Permitiu uma vez, é que nem gravidez, é que nem virgindade, não tem meia. Permitiu uma vez, acabou. É aquilo que o Milor Fernandes dizia, né? Jornalismo é oposição, o resto é armazém de sacos e molhados. Quem se curva diante do opressor mostra o traseiro para o oprimido. Isto não significa que você não possa ter de fazer coisas que você preferia não fazer, que não era exatamente como você acha que deveria fazer, desde que não fira um princípio seu. Te dou um exemplo absolutamente primário, que aconteceu comigo, diretor da revista Placar. Tá? Diretor da revista Placar, não era foca. Diretor. Subo no elevador com o meu patrão, Roberto Tivita. E ele me pergunta: qual que é a capa de Placar essa semana? E eu respondo para ele: está surgindo um goleiro no São Paulo, Rogério Ceni, que parece que vai ser um fenômeno, vamos dar uma capa com ele. Ele falou: pô, Anjuca, eu não entendo nada de futebol, mas eu estou acabando de vir de um almoço. No restaurante só se falava do gol de um tal de Marcelinho do Corinthians, que foi uma maravilha lá em Santos. Eu falei: não, de fato ele fez um gol que merece uma placa. Por que não faz a capa com ele? Eu falei: Roberto, no último ano a gente fez 6 capas com o Marcelinho. Ele me disse: Juca, faz a 7ª. Vai vender mais que o Rogério Ceni. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Sandra? Eu entrei na redação e disse: gente, caiu a capa do Rogério, nós vamos dar uma outra capa do Marcelinho. E eu fiz a melhor capa que eu pudesse fazer do Marcelinho. Tá? E, rigorosamente, aquilo não me feria em nada. Olha, o Patê é o dono da revista, ele acha que tem que ser o Marcelinho. Não... Para que eu vou brigar com ele por isso? Agora, se ele dissesse para mim: não, faça uma capa elogiando o Ricardo Teixeira, eu esperava fechar a porta, descia no elevador e ia embora. Percebe? Porque aí feriria um princípio meu. É tão simples como isso. Tão simples como isso. E as pessoas dizem: mas você fala assim porque você é o Juca Kfouri. E eu sempre respondo para as pessoas: quando eu entrei na Abril, eu não era nem sequer o Juca Kfouri. Eu não podia, embora eu brigasse para pôr o Juca Kfouri no expediente das revistas, punha o José Carlos Kfouri. Eu não sei quem é José Carlos, Sandra. Eu não sei. Nunca ninguém me chamou de José Carlos. Se alguém berrar na rua: José Carlos, eu não olho. Juca, eu olho. Eu dizia: mas meu nome é Juca. Quando eu fui trabalhar na Placar, eu dizia: põe a Juca
me diziam, então você quer que o nome do Edil a gente ponha do Cachaça, que é o apelido dele? O nome do Marco Aurélio Guimarães, você quer que a gente ponha Jangada, que é o apelido dele? Eu dizia, não, é diferente. Isso são apelidos aqui nossos, internos. Eu não, eu sou Juca para todo mundo, para minha família. Só pude pôr Juca Kfouri no expediente quando eu virei diretor da revista. Diretor, fui chefe de reportagem um tempo, era José Carlos, tá? Bom, o José Carlos nunca permitiu que lhe quebrasse um princípio. Entendeu? É isso. É tão simples como isso. Né? Muito bom. Não conhecia a história do Juca e do José Carlos, viu? Como a gente sempre ouve histórias novas do Juca, é uma delícia. E você que está participando pode mandar perguntas para a gente aqui também. Juca, a Ana Emília, a jornalista, ela faz uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Ela diz assim, como é ser um jornalista que se posiciona tão claramente, quais vantagens e quais desvantagens isso lhe traz, e se você conseguiria, perante o que está vivendo hoje, não se posicionar? Ana, beleza de pergunta. Ana, eu desde o início da minha vida, quer dizer, e eu comecei, né, na imprensa esportiva, eu deixei muito claro para todo mundo que me lia que eu era corintiano. Porque essa é uma pergunta que todo leitor faz, todo telespectador faz, todo ouvinte faz, e eu achei que não tinha por que esconder. Já que eu sou transparente, eu quero que você saiba, quando você ouvir a minha opinião, ler a minha opinião, você estará lendo um corintiano. Bom, isso traz alguns dissabores, do tipo, até ele que é corintiano admitiu que foi pênalti contra o Corinthians. Ele não admitiu que foi pênalti contra o Corinthians porque ele é corintiano. Você ouve isso, tá? Mas o que eu brinco sempre nas palestras que faço, Sandra, é dizer, se não for por virtude, faça por oportunismo. Porque eu se dei bem desse jeito, tá? Da mesma maneira, a questão política. É claro que eu não vou entrar aqui na vibe da objetividade jornalística. Todos nós temos lado. Por quê? Porque nós nascemos num determinado lugar, somos filhos de um pai e de uma mãe, fomos formados de uma determinada maneira, temos uma visão de mundo. O que não nos permite mentir, o que não nos permite torcer, mas não nos permite distorcer. Isto posto, vou te contar até uma coisa que eu estou vivendo agora. Sandra, quando acabou a ditadura no Brasil, eu militei em grupo clandestino, depois fui para a campanha das diretas, e era muito claro o meu lado. Quando acabou a ditadura, quando foi eleito o senhor Fernando Collor, contrariamente ao meu voto, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais assinaria manifesto. Tá? Eu não entrei em partido algum, minhas únicas participações partidárias, se pode dizer que eram partidárias, foram as clandestinas durante a ditadura. Eu até brincava, dizia, não, essa coisa de ser de partido legal não tem graça nenhuma, o negócio é ser clandestino. Muito bem, prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia assinar nada. O que eu tenho assinado de manifesto nos últimos dias é uma grandeza. E aí você me pergunta, bom, então você quebrou sua promessa. E eu vou te responder. Eu assino hoje documentos aos 70 anos de idade, como assinava aos 20, aos 25, pelas mesmas razões. Porque se eu fosse jornalista na Segunda Guerra Mundial, eu não teria dúvida de que lado eu estaria. Que eu não estaria no eixo nazifascista. Que eu estaria cobrindo com simpatia a resistência da União Soviética, dos Estados Unidos, da Inglaterra. É a mesma coisa. Com o fascismo, eu não tergiverso e não negocio. Então é muito claro. Agora, isso me custa o quê, Sandra? Eu que fui aluno de Dona Ruth Cardoso, na Faculdade de Ciências Sociais. Eu que fiz o seminário do Capital orientado pelo professor Fernando Henrique, quando ele já estava cassado na Universidade de São Paulo. Eu, durante muito tempo, fui tratado pelos petistas como tucano. Hoje eu sou tratado como petralha. E eu digo sempre, repito sempre, uma frase de uma jornalista de Israel,
que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: eu só vou dormir feliz no dia em que eu apanho de árabes e de judeus. Entendeu? Eu só vou dormir feliz no dia que eu apanho de corintianos e de palmeirenses. É isso. É isso. E ponto. Agora as pessoas sabem, podem me achar uma besta quadrada, agora as pessoas sabem que eu sou uma pessoa autêntica, que eu estou dizendo exatamente aquilo que eu penso e qual é a minha visão de mundo. Eu acho que isso é um ganho. Causa dissabores? Causa. Mas talvez você seja muito menina para ter conhecido este personagem. Você conhecia um personagem do Ziraldo chamado Jeremias o Bom? Está vendo? Jeremias o Bom era isso. Jeremias fazia questão absoluta de estar bem com todo mundo. Então, eu vivia em cima do muro. Tem um quadrinho do Ziraldo famoso que é o seguinte: Jeremias era botafoguense. E ele está vendo um jogo com a camisa do Botafogo entre os dois filhos dele. Os dois filhos são Flamengo. Tá? E o Botafogo faz um gol. E os meninos fazem cara de choro. Ele se levanta pé ante pé, vai até o banheiro, se tranca, gol! E só grita gol no banheiro. Tá? Para não magoar os dois rubro-negrinhos que estavam ao lado dele. Era assim o Jeremias. Eu não tenho complexo de Jeremias. Muito bom. E dentro disso, de você sempre ter assumido a tua postura corintiana, você também participou da criação da democracia corintiana, a não sei que a minha pesquisa... Então, eu queria entender como é que foi isso e como é que você observa agora esse retorno. Em vários momentos a democracia se posicionou, né? Mas neste momento de isolamento, de Covid, ir para a rua, ter aquela manifestação que iniciou tão bonita, né? Com democracia chegando ali na Paulista, em frente ao MASP, e que terminou como terminou. Como é que você analisa essa questão de segurança, de necessidade... Então, Sandra, vamos lá. A maior torcida organizada do Corinthians, a par de franjas violentas, ela nasce em 69 contra um ditador que existia dentro do Corinthians, que era o presidente do Corinthians há muitos anos, o Adilho, deputado da Arena, tá? Do partido que apoiava a ditadura, autor de um discurso fartamente responsável pela prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog, em 75. Ele era deputado aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. E a Gaviões da Fiel nasce contra ele. Tá? Na Gaviões da Fiel, abriu-se pela primeira vez em público uma faixa pela anistia ampla, geral e restrita no Brasil. Em fevereiro de 69, no Morumbi, num jogo Corinthians e Santos, com mais de 115 mil torcedores. Quando a polícia chegou para desfazer a faixa, quem tinha erguido a faixa já tinha sumido. Dois deles, aliás, dois corintianos, Chico Malfitani, que está hoje em ação ainda, e Antônio Carlos Fon, ambos jornalistas, belíssimos jornalistas. O Fon, durante anos, foi talvez o melhor repórter de polícia de São Paulo. Bom, do outro lado da faixa tinha um santista chamado Carlos McDowell, irmão de Samuel McDowell, que foi um dos advogados que derrotaram o Estado brasileiro e condenaram o Estado brasileiro pela morte de Vladimir Herzog, tá? Em plena ditadura. Muito bem. Então, vamos dizer, essa marca de participação política está no DNA dessa torcida do Corinthians. Respaldou a democracia corintiana. A democracia corintiana nasce dentro do clube e torna o Corinthians um clube nacional. Porque até então o Corinthians era um clube apenas paulista. Torna o Corinthians um clube nacional porque a democracia corintiana vai para os palanques das diretas. Dr. Sócrates, Casagrande, Vladimir, né? E vira assunto de novela da Globo. E o Corinthians assume uma outra dimensão. Então não tem nenhuma surpresa que uma ala da Gaviões da Fiel, a ala antifascista, né, tenha feito o que fez e vai fazer mais agora nesse domingo. Como é que eu vejo isso? Primeiro, com uma baita inveja. Porque se eu não tivesse 70 anos e eu não fosse do grupo de risco, eu ia. Segundo, com muita preocupação. Com a preocupação central da questão da pandemia,
né? O Brasil é o único país do mundo que está relaxando o isolamento social sem ter feito o isolamento social que devia, né? Então, nós já temos uma tragédia com mais de 34 mil mortos, e essa tragédia só tende a aumentar. Somos vítimas de um governo, né, que exerce a necropolítica, de um genocida, né, como esse que está lá em Brasília. Então, a minha primeira preocupação é essa. O que esta manifestação gerará de difusão da pandemia? A segunda preocupação é que, evidentemente, haverá provocações. Haverá infiltrados, como houve aí em Curitiba, na manifestação antirracista, aquele episódio de queimar a bandeira, que foi tão claramente uma provocação que no dia seguinte o grupo que organizou foi lá botar outra bandeira junto com a PM. Tá? E a gente sabe que, infelizmente, a PM não tem nenhuma preocupação com a imparcialidade, que a PM tende a bater nos democratas e a proteger aqueles que, de fato, são os terroristas. Ao mesmo tempo, Sandra, eu fico me perguntando se a gente tem o direito de dizer para a garotada, não vá. Tá? Por que eu tenho essa opinião? Por uma razão. Esses fascistas não precisam de motivo para fazer o caos. Lembre-se do que foi o atentado ao Rio Centro, em 81, quando a ditadura estava nos estertores e uma ala grande do Exército não queria que houvesse a distensão lenta, gradual e segura. E o que aconteceu então? Foram lá um sargento e um capitão botar uma bomba num show de música no Rio Centro, onde tinha, sei lá, 3 mil jovens, em homenagem ao Dia do Trabalhador. Para sorte da história do Brasil, aquela bomba explodiu dentro do carro deles. Matou o sargento e feriu gravemente o tenente. Mas tornou claro que era o exército que ia pôr a bomba, porque a bomba ia ser imputada à esquerda. Né? Então, não se esqueça que nós temos um presidente da República que quis pôr bomba nas adutoras do Rio Gandu. E a Veja publicou o croquis feito por ele. Foi expulso do exército, praticamente, por causa disso. Né? Só não foi preso, como deveria ter sido. Talvez tivéssemos nos livrado dele, se a justiça militar tivesse tido a coragem, né, de fazer o que ele merecia. Terroristas são eles, não são os antifascistas. Você dizer que antifascista é terrorista dá a medida de quão fascista você é. Então, eu vejo assim, preocupado, mas eu acolho. O Felipe Pena foi meu entrevistado no início da tarde e ele mandou um abraço para você e me pediu para fazer uma pergunta. Como é que você analisa a possibilidade desses movimentos de rua, desses jovens, e são mais jovens que vão justamente por conta de se sentirem um pouco menos vulneráveis ao vírus, né, embora haja toda a preocupação e nós estejamos todos isolados, se esses jovens vão começar a pedir impeachment e se pode surgir um movimento assim, como a gente já viu em outros momentos históricos? Eu acho claramente, eu acho que o Fora Bolsonaro está nas ruas, né? Os partidos todos já pediram impeachment, né? Inúmeras associações, a começar pela Associação Brasileira de Imprensa, já pediu impeachment. Na gaveta do Rodrigo Maia temos mais de 35 pedidos de impeachment. E é a tal história. Eu ouvi ontem, Sandra, 2 frases assim que são duras, são chocantes, mas eu acho que são muito verdadeiras. Uma bom, eu tenho 2 filhos que irão à manifestação. Uma de um manifestante que me disse: "Ô Juca, eu prefiro morrer sob tortura do que morrer... Não, eu prefiro morrer de Covid-19 a morrer sob tortura." Essa é uma frase. A outra: "Eu não vou ver a ditadura se instalar da janela. Nós não podemos deixar as ruas para os fascistas." E isso é, de fato, é uma escolha de Sofia, mas é isso mesmo. É uma sinuca de bico. Quer dizer, a gente vai deixar, embora os atos bolsonaristas sejam cada vez menores, mas nós vamos deixar que só eles estejam nas ruas? Né? Eles espalhando a pandemia?
Agora, eu preferia que ninguém espalhasse a pandemia, entendeu? Mas essa história, a vida da gente não é assim. Eu não tenho coragem de falar, não vão, entendeu? Eu preferia que meus filhos não fossem. Eu não vou mentir. Eu vou ficar, eu sei, eu já estou tenso desde já, eu sei o domingo que eu vou passar. Mas eu sei o que eu fiz quando tinha a idade deles. Essa questão histórica, né, do que já viveu é interessantíssima. É claro, é claro. Eu não posso ouvir de um filho e falar assim, o que é isso, pai? Amoleceu? Né? Não, eu sou seu pai. E veio uma pergunta do Brian Valêncio, que é um jornalista jovem. Se eu não estou enganada, Brian se formou ano passado, e ele fala exatamente disso. Você vem do jornalismo esportivo, que está quase sempre do lado oposto do jornalismo político, segundo ele, e daí ele pergunta qual é a importância de expor opiniões sobre os mais variados temas, como você faz com frequência. E daí a pergunta do Brian me lembra um pouco, né, que ir para a rua acaba sendo tendo essa exposição, e a gente viu uma campanha do Felipe Neto pedindo para que os youtubers se posicionassem, e vimos alguns youtubers se posicionando depois dessa campanha. Ele disse que ia parar de seguir, enfim. Como é que o jornalista faz isso, né? No teu caso, você já nos contou como é que você faz, e a gente cobra isso dos colegas. Como é que faz isso? Então, veja bem. Primeiro eu diria para o Brian o seguinte: não, eu não sou um jornalista esportivo, eu sou um jornalista. Tá? Eu já tive programas de entrevista que não tinham nada a ver com esporte, com futebol, né? Numa TV aí do Paraná, quando ela foi lançada, a CNT, tinha aqui na TV, fazia aqui na TV Gazeta, o Juca ao vivo, entrevistava políticos, gente da cultura e o babá. Hoje tem um programa semanal na TVT, de entrevistas políticas. Além disso, a dissociação do esporte e da política é uma mentira que não para em pé. E é uma mentira pregada por aqueles que fazem a pior espécie de política. O João Avelange, quando presidente da FIFA, dizia que a FIFA era uma entidade suprapartidária, que a FIFA não se metia em política. O que lhe dava a saída, a desculpa, a justificativa para andar de braço dado com ditadores da África, com ditadores da América. O que lhe deu a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo sob a ditadura do Videla na Argentina em 78. Num estádio do River Plate, a 500 metros de uma das piores prisões de presos políticos de Buenos Aires, a prisão da Marinha. Né? Mas eu não faço política. Entendeu? Olha a política que ele permitia que se fizesse. Tá? Então, em nenhum momento eu faço essa dissociação. Nunca fiz. Talvez isso tenha até me distinguido, de fato. Porque, para mim, é muito claro isto. Felipe Neto. Esse menino é extremamente valoroso. Esse menino era alienadinho, esse menino estava ganhando muito dinheiro, esse menino tinha 30 milhões de seguidores, e não quero saber de política, e viva o impeachment, não entendo muito bem disso, Aí ele começou a prestar atenção nesse maluco. Falou, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, deixa eu me informar. E foi se informar com quem poderia lhe dar boas informações. E aí, Sandra, ele pôs o pescocinho dele na guilhotina. Ele tem a perder, muito mais a perder, de patrocinadores, de seguidores, porque certamente boa parte desses seguidores segue o outro lá também, e ele deu a cara a tapa, tá certo? E fez muito bem em dizer isso. Quer dizer, eu não estou pedindo para ninguém ser eleitor do PT, do PMDB, do PSDB, do PDT, do raio que o parta. Eu estou dizendo o seguinte, nós estamos correndo um risco de uma ditadura fascista. Quem não se pronunciar é cúmplice. É aquele velho ditado. Se eu estou numa mesa com 10 pessoas e chega uma 11ª pessoa, fascista, e ninguém se levantar da mesa, tem 11 fascistas na mesa. Eu não sento com fascista. Eu sento com gente que pensa diferente de mim. Mas eu não sento com quem queira me matar.
Aí não dá. Aí não dá. O discurso do ódio, da morte, hoje você disse que você viu a live que Eduardo Moreira e eu fizemos de manhã. Não sei se você viu esse trecho, apareceu um comentário de um Valmir Santos, ou coisa que o valha, dizendo morte aos comunistas. Não sei. Quer dizer, ele estava vendo ali uma conversa entre dois comunistas, esses que comem criancinha, né? E a palavra de ordem dele era essa, morte aos comunistas. É assim que eles entendem a política. Com esses não dá para conversar. É claro que eu quero conversar com os bolsonaristas arrependidos. Venham, venham. Né? Mas com quem quer me matar não dá para conversar. Então é muito simples, né? Eu responderia ao Felipe Pena. É muito simples ter essa posição, é natural. Está no meu DNA. Não faço nenhum esforço para isso. Nenhum cálculo, é natural. E, Juca, como é que a gente explica para os alunos de jornalismo, para os estudantes, para os jovens formados, para não ter medo de cobrir mesmo os eventos, para não ter medo de ser jornalista diante de tantas agressões, na maioria verbais, que vêm pelas redes sociais, e também verbais que têm acontecido muito, né, com proximidade. Você que viveu na época da ditadura, você que tem tanta história aí nesses 70 anos, o que a gente pode dar de recado para a proteção do jornalismo e do jornalista? Sandra, eu vou te falar uma frase que eu sei que ela parece profundamente arrogante, ou profundamente idealista, ou profundamente ingênua, você ponha o adjetivo que você quiser. Eu acredito piamente que o exercício do jornalismo é uma missão que a gente escolhe na vida. O ofício do jornalismo não é um ofício qualquer. Se alguém entra no jornalismo para ficar rico, escolheu a profissão errada. Né? Eu só acredito no jornalista que queira melhorar a esquina da rua onde ele mora, a cidade onde ele vive, o país em que ele nasceu, e aí vem o chavão arrogante. O mundo. Melhorar o mundo. Já dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Quem quer melhorar o mundo corre riscos. Corre riscos. Tem que ter presente que corre risco. Não tem que dar sopa para o azar, não tem que ser temerário. Não. Tem uma famosa conversa do Assis Chateaubriand, quando mandou o Joel, meu Deus, me foge agora o sobrenome dele, foi um repórter de guerra brasileiro, esqueço agora, me fugiu o sobrenome do Joel. Mas, enfim, ele chamou o Joel para ir cobrir a Segunda Guerra e disse para o Joel, eu estou mandando um repórter para a guerra. Eu não quero um herói. Eu quero que você volte vivo e me conte histórias. Você tem que... Não pode dar sopa para o azar. Né? Não pode dar sopa para o azar. E tem que ir. Vai para a manifestação. Se for a polícia que começar a agressão, tu vai contar que foi a polícia. Se não foi a polícia, foi um dos... Você vai contar do mesmo jeito. Você vai contar do mesmo jeito. Ah, mas isso é... Não tem mas. Você vai contar o que aconteceu. Vai apanhar dos dois lados. E vai dormir feliz. Porque você sabe que você está contando as coisas como as coisas são. Juca, ótima forma de encerrar essa entrevista, dando essa mensagem para os alunos e para as alunas de que a gente tem que olhar, né? Olhar para a realidade, olhar para as pessoas, enxergar, ter discernimento, e o jornalista é um contador, ele vai contar aquilo que... Exatamente. Muito, muito, muito bom. Eu agradeço muito a tua presença, fiquei muito feliz quando você aceitou, e queria que você terminasse só dando uma mensagem mesmo de como é que a gente mantém essa imprensa livre e acredita na liberdade de imprensa. Então, sempre me pergunto, né, o que um jornalista jovem precisa saber para se dar bem na profissão, né? E cada um faz a sua vida, né, escolhe o seu caminho. Mas há algumas coisas, né, Sandra, que nesse momento
Algumas que são de sempre, né? O jornalista tem que ser curioso, tem que ler tudo que lhe cair à mão, tem que gostar muito de ler para formar o seu próprio estilo. E hoje em dia, né, precisa saber inglês como sabe português. Precisa. Isso eu cansei de selecionar jornalistas para trabalhar comigo nas redações que eu dirigia. O currículo que chegava, é claro que se chegava um currículo da USP e chegava um currículo de uma faculdade mequetrefe, eu tendia a pôr o da USP e para olhar com mais atenção. Mas quando aparecia no currículo diploma de Cambridge, diploma de Oxford, em inglês, esses eu separava. Tá? E isso, estou falando 25 anos atrás. Hoje é obrigatório. É obrigatório. Né? E tem que entender dessas geringonças todas que eu, para minha surpresa, acabei sendo capaz de entender. E hoje em dia, quando me perguntam qual é a sua profissão, eu tenho que pensar antes de dizer que sou jornalista, porque se eu bobear, eu falo, sou blogueiro. Entendeu? Que eu jamais imaginei que fosse me escravizar como me escravizou. Mas tem que saber lidar com todas as plataformas. Tem que saber. E é isso. Sensacional. Muito obrigada por essa mensagem positiva. E assim, vamos lá, galera, vamos. Te digo mais, para dar uma mensagem inteiramente positiva. Sei que muito jornalista mais velho chega em palestras para os jornalistas jovens e dizem: mas vocês escolheram jornalismo? Mas vocês não sabem que vocês vão morrer pobres? Vão morrer cedo, porque é das profissões que morre mais cedo. Parece que mais cedo que jornalista só morre bombeiro. Uma vida de tensão, premido o tempo inteiro pelos prazos, vivendo uma série de injustiças. Não tinha nada melhor para escolher. E eu digo, fizeram muito bem. Eu adoro a profissão que eu escolhi. Começaria tudo de novo em 1970, entendeu? Olha, ela te permite conhecer um bando de gente interessante. Se você for bem-sucedido, te permite conhecer o mundo pago pela empresa que você viajar. É uma profissão absolutamente maravilhosa e tem um objetivo: fazer o seu país ficar melhor. É isso. Muitíssimo obrigada, Juca. Foi uma delícia essa conversa. E é isso, jornalismo trabalhando pelo fim das desigualdades sociais, né? Muito obrigada. E obrigada a vocês que ficaram conosco até aqui. Tem mais uma entrevista hoje ainda com o Sérgio Lidke, que é editor-chefe do projeto Comprova. Não percam. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.